Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Testemunho Direto. Os dias são de incerteza nos organismos públicos. Pedro Passos Coelho questiona o Tribunal Constitucional sobre o modo como deverão os salários dos funcionários ser repostos. Por sua vez, os serviços aguardam orientações do Governo e os funcionários continuam sem saber quando vão afinal receber. Será ou não este mês. Para participar no programa de hoje e comentar este assunto, deverá ligar para o 229538525. Pode também, se preferir, enviar-nos um comentário para o nosso e-mail, testemunhodireto@sapo.pt, ou então escrever-nos na página do Facebook do Porto Canal, onde pode deixar-nos a sua opinião. Está ainda a decorrer uma votação ao longo da próxima hora. A questão que hoje lhe colocamos é se o Estado deveria repor já os salários. Se a sua resposta é sim, ligue para o 760-300-621. Se acha que não, o número de telefone que está disponível é o 760-300-623. Então a pergunta que está hoje para votação de casa: o Estado devia ou não repor já os salários? É a questão que lhe colocamos. Ora, algumas das maiores autarquias do país, como Lisboa, Porto e Braga, já tinham de resto garantido que têm condições para pagar os salários sem corte já este mês. Foi grave a nega do Constitucional às normas do Orçamento do Estado para 2014. Tão grave que o Governo já ameaçou até com uma nova subida de impostos. Mas, como em tudo na vida, há sempre o outro lado da moeda. Uma outra análise que mostra, afinal, que a reposição salarial na administração pública beneficia nada mais, nada menos que o Estado. O município vai ter que abrir mão de mais valor, mais dinheiro, e vai aplicar as tabelas do IRS, da sobretaxa do IRS também, da tabela das taxas da Segurança Social e da ADSE. E quem vai ficar a ganhar? Quem fica a ganhar é o Ministério das Finanças e os cofres da Segurança Social. Porquê? Porque a incidência sobre os quais vão ser cobradas as taxas que enumerei, o valor é mais alto, logo o Governo vai arrecadar mais impostos, quer por via do IRS, quer por via da ADSE e também da Segurança Social. Na prática, os organismos da administração pública são obrigados a repor os cortes em vigor desde janeiro, entre 2,5% e 12% para salários acima dos 675 euros. A somar a isto, recai ainda o IRS, a sobretaxa do IRS, a contribuição da Segurança Social de 11%, o aumento da ADSE e a contribuição de 23,65% da entidade empregadora. Uma absorção de impostos que, no caso da autarquia de Barcelos, custará mais €500 mil, mas que, na verdade, não terá representatividade nenhuma nos bolsos dos funcionários públicos. Em que um funcionário que recebeu, comparou o vencimento do subsídio de férias do ano passado, em 2013, com os cortes da tabela, eram menores, mas já havia cortes, foi atualizado o corte também de 2014 e agora reposto na sua totalidade, ainda recebe menos €1 do que recebeu em 2013. Uma medida que obrigará, certamente, alguns executivos camarários a muita ginástica financeira, quando se sabe que, em finais de março deste ano, trabalhavam na administração local 111.595 funcionários, de acordo com a síntese estatística de emprego público, numa altura em que os orçamentos são cada vez mais reduzidos e algumas autarquias do país estão já abaixo da linha de água. O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, recusou gravar uma entrevista com o Porto Canal, mas afirmou, no entanto, que cada caso é um caso e o acórdão do Tribunal Constitucional tem e deve ser cumprido. A Segurança Social só vai anular os cortes nos subsídios de desemprego, de doença e das pensões de sobrevivência a partir de julho. Ou seja, este mês os desempregados ainda vão ser sujeitos a uma taxa de 6% e os beneficiários do subsídio de doença a uma taxa de 5%. Os cortes no subsídio de desemprego e doença e a alteração ao cálculo das pensões de sobrevivência foram declarados inconstitucionais na passada sexta-feira. Seguindo esta decisão do Tribunal Constitucional,
O Instituto da Segurança Social já fez saber que os valores deixarão de ser cobrados a partir do mês de julho. No entanto, este mês será apenas bom para alguns. Os desempregados e os beneficiários de subsídios de doença irão receber tudo o que foi retido entre janeiro e maio, ou seja, o equivalente à soma dos cortes aplicados nestes 5 meses. No caso dos pensionistas, o calendário será diferente. Apesar das regras de cálculo serem também suspensas a partir de julho, os valores retidos apenas serão devolvidos em agosto. Em comunicado, a Segurança Social esclareceu o pagamento tardio, uma vez que, quando foi conhecido o acórdão do Tribunal Constitucional, já tinham começado o processamento de junho, pelo que não foi possível aos serviços alterar a aplicação informática. Quanto ao chumbo dos cortes salariais na função pública, paira a incerteza do Governo. Enquanto o Primeiro-Ministro questiona o Constitucional sobre a forma como deverão os salários ser repostos, os serviços aguardam orientações. Ao que parece, cerca de 600 mil trabalhadores da função pública ainda não sabem quanto vão receber no final deste mês. E quanto ganha o Governo e quanto perdem as câmaras com a reposição dos salários? Para participar no programa de hoje, basta ligar para o 229538525. É o número do telefone que está disponível para que possa fazer a sua chamada e participar. Pode também enviar-nos um comentário para o nosso e-mail, testemunhodireto@sapo.pt, ou participar através da página do Facebook do Porto Canal. Eu recordo que está ainda a decorrer uma votação ao longo da próxima hora. A questão que lhe colocamos é se o Estado deveria repor já os salários. Se acha que sim, ligue para o 760 300 621. Se a sua resposta é negativa, o número de telefone para onde deverá ligar é o 760 300 623. Acha então que o Estado deve ou não repor já os salários? É a pergunta que está hoje para votação de casa. De resto, já sabe que o seu contributo importa neste testemunho direto e as portas estão sempre abertas para que possa participar. É meu convidado, Luís Aguiar Conraria, é professor de Economia da Universidade do Minho. Sr. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este programa. Quanto é que ganha o Governo e quanto perdem as câmaras com a reposição dos salários? É a minha primeira questão, a questão também que está em aberto para que o público possa participar. Bem, boas tardes, muito obrigado pelo convite. Quer dizer, eu não sei qual é a massa salarial que as câmaras pagam, portanto não tenho noção de qual é que é aí a redistribuição de rendimento contra as câmaras e a favor do Governo. Agora, objetivamente, câmaras e Governo Central é tudo Estado. Não é? Portanto, do ponto de vista do déficit orçamental, o que conta é que os salários vão ser repostos, parcialmente, os impostos aumentam um bocado e, portanto, digamos que o efeito líquido é um bocadinho mais pequeno para o Estado como um todo do que seria só a devolução dos salários. Agora, os valores exatos não tenho Mas como é que o Estado vai resolver este problema? Como é que o Estado vai repor os salários? Posso, antes disso, fazer um comentário a respeito deste pedido de declaração ao Tribunal Constitucional e, se quiser, também sobre o chumbo do Tribunal às 3 normas. Pronto, eu tenho comentários sobre isso tudo, mas esse em particular, do pedido de esclarecimento do Primeiro-Ministro, na parte que tem a ver com os salários dos funcionários públicos, a principal dúvida é saber se deve aplicar, se os cortes se aplicam até dia 30 de maio ou até dia 31 de maio. Ou seja, saber se se aplica durante 150 dias ou 151 dias deste ano. Eu, sinceramente, acho isto uma falta de respeito. Acho este pedido uma simples falta de respeito pelos funcionários públicos. E já agora, para que seja perfeitamente claro o meu conflito de interesses, eu sou funcionário público, sou professor de uma universidade pública. Agora, sinceramente, quer uma pessoa esteja a favor da decisão do Tribunal Constitucional, quer esteja contra, é absolutamente ridículo andar a fazer estes pedidos por causa de um dia para saber se é no dia 30 ou no dia 31 de maio. Isto é simplesmente uma falta de respeito. Os funcionários públicos andam a pagar ou andam a ter cortes extraordinários desde 2011. Há alguns funcionários públicos que têm algumas dificuldades por causa também destes cortes. Os funcionários públicos, nestes anos todos, apesar destes cortes todos, continuaram a trabalhar sempre como trabalhavam antes, com os mesmos níveis de eficiência, ou se calhar até com mais níveis de eficiência. Portanto, quer estejamos de acordo, quer não estejamos de acordo com esta decisão, no mínimo tem de se respeitar as pessoas. E isto é uma falta de respeito. E, portanto, isto é difícil de levar isto a sério. E depois,
O facto do Governo não conseguir perceber, pelos vistos, é que das duas uma, ou isto é uma jogada política, o que é ridículo, o que é inadmissível, um Governo andar a fazer este tipo de jogadas com os rendimentos das pessoas, ou de facto não perceberam o acórdão do Tribunal Constitucional. E se de facto se não conseguem perceber um acórdão tão simples como este, então muito mais dificilmente conseguem compreender a Constituição, realmente não percebem nada. E isto torna a dizer, independentemente de sermos a favor dos cortes ou não, independentemente de sermos a favor da decisão do Tribunal Constitucional ou não. Eu, por exemplo, acho que a decisão do Tribunal Constitucional está mal fundamentada. Porquê? Em 2011 há um corte que é proposto e que foi considerado constitucional, que abrangia essencialmente rendimentos de 1.500 euros para cima. Portanto, rendimentos de funcionários públicos com salários brutos de 1.500 euros para cima. E, devo dizer, 1.500 euros, no caso do setor privado, eu estive a ver os dados antes de vir para aqui, estive a ver numa base de dados com 2 milhões de trabalhadores do setor privado, 90% dos trabalhadores do setor privado recebem menos do que 1.500 euros. E, portanto, considero, sinceramente, que pedir um esforço adicional aos funcionários públicos que tenham mais de 1.500 euros e, portanto, estão dentro da classe mais bem paga do país é razoável. E, portanto, eu concordei com essa decisão do Tribunal Constitucional. De seguida, o Governo, já um novo Governo, propõe, em cima deste corte, um corte de 2 subsídios, ou seja, 2 meses de salário. Foi declarado inconstitucional. Depois propôs um corte de 1 mês de subsídios. Foi declarado inconstitucional. E andamos a brincar. Agora propuseram cortes acima dos 675 euros e que iam desde 2,5% até 10%, até 12%. Quer dizer, e é declarado inconstitucional. De uma vez por todas, o Tribunal Constitucional tem de dizer qual é a fronteira. Qual é a fronteira? Quer dizer, porque isto de estarmos às tentativas, que é o que se está a fazer, às tentativas, a ver quando é que o Tribunal Constitucional aceita, portanto já sabemos que acima de 1.500 euros aceita, acima de 675 não aceita. O que é que vamos ter a seguir? Vamos ter o Governo a experimentar 800 euros, a ver se dá ou não dá, e depois se for chumbado vai tentar 1.000 euros? Não pode ser, o Tribunal Constitucional tem de dar, e tem a obrigação de dar, uma definição mais clara do que são os limites. Sr. Professor, e como é que olha a resposta do Tribunal Constitucional, que diz que não esclarece as dúvidas do Governo? Eu passo a citar, nesta terça-feira, o Tribunal Constitucional diz que a sua atuação no âmbito das medidas chumbadas esgotou-se com a aprovação deste acórdão. O que se entende, obviamente, que não terá de esclarecer as questões levantadas pelo Governo. Como é que olha esta posição? Eu acho essa posição perfeitamente natural. De acordo com o Código de Processo Civil, até 2013 era possível os advogados, geralmente advogados de defesa, pedirem aclaração ou pedirem clarificações às decisões dos tribunais comuns. E essa possibilidade foi retirada em 2013 por a ação deste Governo, por considerar que isso muitas vezes era usado como manobra dilatória de advogados pouco escrupulosos. O que é engraçado é que o Governo está a fazer exatamente o mesmo com este acórdão deste Tribunal, está a fazer exatamente o mesmo que condenou nos advogados de defesa do passado e que justificou precisamente a mudança de lei. E, portanto, quer dizer, vamos lá ver, se o Tribunal Constitucional achasse que o seu acórdão não era suficientemente claro, tinha escrito outro mais claro. Quer dizer, não vejo aqui grande... E também não consigo perceber o que é que eles não percebem, sinceramente. A dúvida deles é se os cortes se aplicam a 150 dias ou 151 dias. Sr. Primeiro-Ministro, digo-lhe já, enquanto funcionário público, pode tirar os 151 dias. Não seja por isso, não esteja a perder tempo com isso. Digo-lhe já, em nome de todos os funcionários públicos, tira os 151 dias em vez dos 150 dias. Quer dizer, andamos a brincar com um dia, mas, quer dizer, eu acho isso uma falta de respeito. Sr. Doutor, já voltamos a conversar. Seguimos agora em frente Obrigado. Com uma chamada a convite do Porto Canal. Abrimos as portas ao Domingos Pereira, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos. Uma autarquia que prevê gastar mais €500 mil até ao final do ano com esta reposição dos salários. Domingos Pereira, muito boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Esta autarquia, a Câmara de Barcelos, terá muita ginástica financeira para fazer. Não, nem por isso. Vamos ver. Nós temos que dramatizar esta crispação que há por parte do Governo, que aceitou muito mal uma deliberação legítima, muito legítima do Tribunal Constitucional, que é um órgão de soberania, e acho que se tem falado com muito ruído
e eu acho que não vale a pena, porque isto radica numa explicação muito mal dada, e nós temos que ter a serenidade suficiente para sabermos interpretar e aplicar aquilo que o Tribunal Constitucional, e muito bem, decidiu, é da sua estrita competência, é um órgão de soberania, assim como tinha decidido ou deliberado o Governo ao aplicar os cortes que inscreveu no Orçamento de Estado e aprovado. Mas dito isto muito sinteticamente, o que nós fizemos ontem, a autarquia, foi fazer o processamento do pagamento dos salários e adaptar fazer a adaptação do software, que isto é muito simples de fazer, não for hoje a tecnologia avançadíssima que existe, não compreendo como é que se diz que vai demorar tanto tempo. Nós ontem fizemos o processamento dos salários, já sem os cortes, e amanhã todos os cerca de 650 trabalhadores terão o seu subsídio de férias nas suas contas. E o que eu gostaria de dizer, e retomando ainda o caminho aqui de alguma serenidade, eu entendo que as únicas instituições que vão ficar a perder significativamente são as autarquias, porque as autarquias vão repor os salários na sua total dimensão, que havia sido cortado, e depois quem vai ganhar é o Governo via Orçamento de Estado, porque, como nós sabemos, se houve uma redução dos salários e depois foram aplicadas as taxas correspondentes àqueles vencimentos, ao haver uma reposição, essas taxas vão incidir, a incidência sobre os quais vão ser deduzidas esses impostos, que é o IRS, que é a sobretaxa do IRS, a comparticipação para a DSE e também a comparticipação, a taxa da Segurança Social. Portanto, o Governo vai ter um retorno da reposição destas tabelas remuneratórias, e quem vai ficar a perder são os municípios, porque esta verba sai totalmente dos cofres e do orçamento municipal. Portanto, o município vai repor esses vencimentos, vai naturalmente acatar aquilo que foi decidido, e o Governo vai arrecadar muito mais imposto da via do IRS, só pela base da incidência, mas podemos também estar perante uma situação que é aqueles vencimentos maiores, onde os 12% foram aplicados, vermos repercutido também no escalão do IRS, aumento da taxa, então depois sobre toda a massa salarial, haver incidência e afinal não verem no seu bolso mais valor absolutamente nenhum. E por outro lado, também, se o valor que nós vamos aumentar nas tabelas salariais, a parte significativa vai todo para os cofres do Estado, do Governo, através do Ministério das Finanças e da Segurança Social, também se valores desses, se houver algum valor a distribuir pelos trabalhadores, e há naturalmente pouco, mas há, esse valor também pode ser feito através do consumo, e o Governo vai naturalmente ter um efeito, vai arrecadar mais receita pela via dos impostos sobre o consumo, o IVA, e também dos impostos sobre o rendimento do trabalho. Portanto, há um grande alarido. Eu acho que o que devia também dos valores da administração central, o Governo vai repor os salários, mas vai reter mais imposto porque a incidência é maior. As universidades do mesmo modo, os institutos do mesmo modo, as empresas municipais do mesmo modo. Eu acho que deveria ter havido aqui alguma contenção, como nós estamos a fazer. Vamos pagar tudo, vamos ver onde é que podemos corrigir ou cortar alguma despesa que tínhamos previsto fazer, mas vamos corrigir. Uma coisa eu garanto é que ao fim do ano tínhamos previsto arrecadar 60 milhões e se arrecadarmos, a receita vai ser rigorosamente igual a 60 milhões, porque nós fazemos em cada ano, o orçamento tem que ser de equilíbrio. A receita cobrada tem que ser igual à despesa efetuada. Portanto, eu acho que há aqui muito alarido e muito sinteticamente, este acórdão serve muito em muitas circunstâncias, e particularmente no setor das autarquias locais, serve os interesses do Governo, porque vai arrecadar mais receita. Isso é indesmentível. Muito bem, Domingos Pereira, muito obrigada pela sua análise neste programa e pela sua disponibilidade para se juntar a nós em direto via telefone. Foi um prazer ouvi-lo. Sr. Doutor, o Governo
sai a ganhar, sai beneficiado, porque tem retorno, obviamente, com a reposição, as contribuições para o IRS, a segurança social vão aumentar. Eu não consigo olhar para o país como sendo o governo de um lado e as autarquias do outro. Então. Para mim isso faz tudo parte do Estado. É evidente que se os salários têm de ser repostos, há outros cortes que têm de ser feitos. E, portanto, o que este vice-presidente da Câmara de Barcelos, aqui perto de Braga, perto do sítio onde vivo, o que ele está a demonstrar, com perfeita serenidade, é que, pelo menos na Câmara dele, há margem para acomodar estes acréscimos salariais. O que nos leva a fazer uma pergunta, que é, então, para que é que foram os cortes aos funcionários desta Câmara? Se esta Câmara tinha margem para pagar os salários, então para que é que se andou a tirar salários a estas pessoas? Pronto. Isso é uma questão. Agora, claro que há outras câmaras que estão mesmo abaixo da linha d'água que vão precisar de mais transferências do Estado. Não há volta a dar. Já estão numa situação em relação às universidades, eu acredito que haja universidades que vão conseguir absorver isto, mas tenho a certeza absoluta que há outras que não conseguem absorver. E também acho que nos estamos a esquecer de que isto provavelmente é um problema de 1 mês ou 2 meses no máximo, se o Governo continuar com estas birras e demorar muito tempo. Porque o Tribunal Constitucional abriu a porta, escancarou a porta a que o Governo repusesse os cortes que havia no ano passado e que vêm desde 2011, do tempo de Sócrates. Ora, se isso for reposto rapidamente, então grande parte deste buraco é absorvido pela reposição dos cortes que os funcionários públicos já tinham dos anos anteriores. E também não é nenhum drama. Em primeiro lugar, porque só se aplica a meio ano. Não é? Portanto, o Tribunal Constitucional não fez com que, não obriga o Estado a ter de repor os cortes inconstitucionais que cobrou nos primeiros 5 meses. Portanto, isso só se aplica a pouco mais de metade do ano, por um lado. Em segundo lugar, o próprio Governo já tinha prometido que em 2015 ia repor uma percentagem dos salários dos funcionários públicos. Ora, a verdade, se formos fazer as contas, é que a percentagem que ia repor não é muito diferente desta diferença entre os cortes que foram chumbados e os cortes que já vinham do ano anterior, ou que já havia no ano anterior. E, portanto, para 2015, se o Governo aplicar os cortes que vinham no tempo de Sócrates e os mantiver no próximo ano, as contas batem, grosso modo, da mesma forma. Como já estava previsto pelo próprio Governo. Portanto, até tem a margem para fazer algum eleitoralismo em 2015. E mais, neste ano, a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, já tinha identificado no Orçamento de Estado uma folga de cerca de 1.000 milhões de euros. Uma folga de cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, se admitindo que a folga não será tão grande, porque afinal o crescimento é menor do que aquilo com que estavam a contar. Que a folga seja de 800 ou 900 milhões de euros. A folga por si só já era suficiente para cobrir este buraco que foi criado. E, portanto, se este buraco for parcialmente coberto com a reposição dos cortes anteriores, dá margem com esta folga para cobrir o resto. Mesmo o aumento do IVA e por aí fora, aumentam se quiserem ou se for necessário por causa dos compromissos da União Europeia e os compromissos com a Troika e com o FMI. Mas é se for por isso, porque do ponto de vista orçamental não é absolutamente necessário. Sr. Doutor, vamos agora abrir as portas aos nossos telespectadores. Começamos por dar a vez ao Jorge Almeida. É professor universitário, tem 61 anos e liga-nos do Porto. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Então, muito boa tarde, Carla. São os meus cumprimentos para si e para o seu convidado. Muito boa tarde, Jorge Almeida. Venham ler os seus comentários. Em relação à reposição salarial, o seu comentador já teve a oportunidade de dizer como é que o Governo há de fazer, não é? De maneira que eu, como constitucionalista e politólogo, abstenho de acrescentar ao seu ilustre convidado nessa matéria, sabe mais do que eu. O que eu gostaria de expandir, na minha opinião, era mesmo a decisão do acórdão e os fundos dos 3 artigos e o não fundo de um deles, e esta vida do Governo em querer aclarar em pedir a declaração do acórdão do Tribunal Constitucional. E a minha opinião constitucionalista, o acórdão é perfeitamente explícito e bem fundamentado, apesar de muito longo, e só não percebe aquilo que não quiser. Nem sequer é preciso ser jurista para se compreender o que está lá escrito. De maneira que eu estes 3 artigos
foram chumbados, e muito bem chumbados, na minha opinião, de constitucionalista, conforme eu já esperava. O que me admirou foi que também não fosse considerado inconstitucional um outro artigo que prevê os cortes dos complementos da reforma aos trabalhadores das empresas públicas, que foram incentivados a apresentarem-se mais cedo, com a promessa e tal, com a condição de que seriam compensados com um complemento da reforma. Ora bom, o facto de agora esse artigo que foi considerado constitucional pelo Tribunal, quanto a mim é inconstitucional porque viola o princípio da confiança. Portanto, eu iria muito mais longe. E além disso, o Tribunal Constitucional já disse várias vezes nos outros chumbos anteriores, já tinha prevenido o Governo para ele não ir por esse caminho, por esse caminho que enveredou agora, novamente neste orçamento para 2014, porque já tinham sucedido a mesma coisa nos anteriores, 2013 e 2012. E, portanto, que esse caminho era errado, para eles se absterem de ir por aí, e, portanto, admira-me como é que, em vez de dizerem no acórdão que os efeitos, aquele acórdão, o acórdão 413/2014, 30 de maio, devia ter eficácia retroativa a 1 de janeiro de 2014, que foi a data em que entrou em vigor o Orçamento de Estado, em que foi, portanto, publicado pelo Presidente da República, promulgado e publicado em sede do Diário da República. E, portanto, o que é que se constata? Constata-se que o Tribunal Constitucional deu um bónus, premiou o prevaricador. Em vez de dizer, ora bom, as normas são inconstitucionais e, portanto, são inconstitucionais, surtem efeitos a partir da entrada em vigor do diploma e não a partir do dia 30 de maio. Isso eu até iria mais longe se eu fosse membro do Tribunal Constitucional, se eu fosse os meus colegas, discordo aí dessa parte da decisão dos meus ilustres colegas, porque a maior parte deles, aliás, nem sequer são constitucionalistas, frisos. Agora, em relação à pretensão do Governo de querer aclarar, isso é uma birra do Governo, é uma atitude provocatória e dilatória. Aquilo que a Ministra deste atual desgoverno fez, tem dito quanto aos advogados, faziam manobras dilatórias e, portanto, fez um novo Código de Processo Civil, o que nem sequer permite agora que se interponha um pedido de apelação das decisões dos juízes, porque os tribunais são órgãos de soberania, nem sequer invadiram, ao contrário daquilo que o Marco António Costa disse, só efetivamente quem não percebe nada disto, ou quem por obscurantismo político, por cegueira política, por ser apoiante do Governo em funções, é que pode dizer que o Tribunal se imiscuiu se imiscuiu nas funções no campo que compete exclusivamente ao Governo da República. Isso não é verdade. O Tribunal não invadiu a esfera privativa nem do Governo, nem da Assembleia da República, que é o legislador, não é? O Governo envia a proposta do Orçamento de Estado e depois aquilo é aprovado ou não pelos nossos deputados da Assembleia da República. O legislador é a Assembleia da República, não é o Governo neste caso. Nas leis é a competência exclusiva nos termos da Constituição da República Portuguesa, a lei fundamental do país, e a qual todos nós devemos obedecer, inclusive a Troika. A Troika veio para aqui sem saber impor medidas e mais medidas, sem conhecer nada da nossa Constituição, e os constitucionalistas do Governo deviam ter dito aos meus senhores, isso não pode ser porque viola determinadas normas da nossa Constituição e de qualquer Constituição de qualquer país democrático, porque os princípios da igualdade, da proporcionalidade, do princípio da confiança, etc., que estão plasmados na nossa Constituição, estão plasmados em qualquer Constituição democrática. Muito bem, Jorge Almeida, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigada pelos contributos que deixou neste programa. Seguimos agora em frente com outro telespectador. Abrimos as portas ao Gonçalo Costa, tem 23 anos, é estudante e liga-nos de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Sim, concordo com grande parte do que o anterior espectador disse, mas quer dizer, nós temos agora um governo a dizer que o Tribunal Constitucional é anticonstitucional.
espetacular isto. Então, nós temos umas eleições europeias onde não se falou nada de propostas. Por exemplo, neste momento estamos a falar para a liderança do PS, a falar de duas figuras, duas pessoas. Ninguém falou de programas. E depois temos uma coisa também extraordinária, que é, se o Governo agora se lembrasse de convocar eleições antecipadas, quer dizer, não havia líder do PS, não havia nada, o Primeiro-Ministro anda em selfies, quer dizer, ninguém faz nada. E depois há uma coisa, assim, uma à parte, pronto, em relação a isto da reposição salarial, concordo em grande parte com o telespectador que falou anteriormente. E eu só queria deixar aqui uma à parte. Pronto, não tem muito a ver com o tema, mas enfim, desde que não seja mal educado e seja construtivo, acho que posso dizer. Enfim, para quem acompanha o Porto Canal, foi um bocado lamentável o que se viu durante estas 2 semanas. Então recebe-se o Bagão Félix, uma pessoa que escreveu Cobras e Lagartos do Porto, diz que o Porto é das cidades mais perigosas do mundo. Pessoas que dizem esse tipo de coisas são convidadas. O António Mexia, que, enfim, Gonçalo Costa, o seu comentário, como disse, é uma parte, portanto não cabe no tema do programa de hoje. Agradeço a sua participação sobre o assunto que estamos hoje aqui a debater, a reposição dos salários e os rumbos do Tribunal Constitucional. E avançamos agora para falar sobre este tema com o Carlos Jalali, que é nosso convidado via telefone, é politólogo. Muito boa tarde, Sr. Professor, seja muito bem-vindo a este testemunho direto. Boa tarde. Muito boa tarde. Sr. Professor, como é que olha toda esta polémica? Bem, esta polémica reflete efetivamente os desafios à governação que foram colocados pela decisão do Tribunal Constitucional, mas também reflete as dificuldades que o Governo tem tido desde o início em encontrar um rumo alternativo que permita contornar as questões constitucionais que o Tribunal Constitucional vem apresentando desde o seu primeiro acórdão, vale a pena relembrar, relativamente aos cortes dos subsídios de verão, de férias e Natal, em 2012. E, portanto, esta é uma questão recorrente e que agora atinge, se quisermos, o seu pico em termos de dramatização em torno da decisão do Tribunal Constitucional. Sr. Professor, há vários serviços do Estado que, como vimos, estão à espera das orientações do Ministério das Finanças. O Governo, por sua vez, está à espera da aclaração do Tribunal Constitucional. Por outro lado, as grandes autarquias avançam com a reposição dos salários. Parece que temos aqui várias situações, algumas delas até contraditórias, não é? Sim, e é evidente que isto não contribui para a credibilidade do Estado enquanto ator, não é? Porque, como referiu e bem, vamos ter diferentes organismos estatais terem comportamentos distintos e porventura, pelo menos durante algum tempo, não é? Até haver essa clarificação, potencialmente contraditórios. E como tal, é evidente que há aqui um contributo negativo para a percepção que os cidadãos vão ter em relação ao Estado e, sobretudo, em relação ao sistema político. Quer dizer, eu acho que se há uma lição que podemos tirar do resultado das europeias é precisamente o enorme descontentamento dos cidadãos em relação ao sistema político. E isso vê-se, por um lado, na abstenção, é certo, mas também vê-se na votação. Isto porquê? Porque vemos que os partidos que têm tradicionalmente governado Portugal foram particularmente penalizados nestas eleições e houve uma fuga dos eleitores para partidos que tipicamente obtêm uma votação muito baixa, não têm representação parlamentar, mas que subiram, ou, no caso do MPT de Marinho e Pinto, não é, que conseguem mesmo alcançar representação, neste caso, no Parlamento Europeu. E, portanto, essa lição das eleições europeias, da insatisfação em relação ao sistema político, não parecem ser refletidas nesta questão que agora é menos, porque ela certamente tenderá também a reforçar este descontentamento, esta desconfiança dos cidadãos em relação às suas instituições políticas.
Em relação a toda a classe política. Muito obrigada, Sr. Professor. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigada pela sua disponibilidade para se juntar a nós via telefone. Continuamos a conversa aqui em estúdio com o Dr. Luís Aguiar Correria. Sr. Doutor, comentário sobre cada um dos tópicos que aqui foram sendo expostos. Pois, eu diria que de Bagão Félix, a única coisa boa que ele tem é ser do Benfica. Agora, não é a única coisa boa, desculpa. De vir ao Porto Canal. Não, a mim também não me impediu. Ser entrevistado a propósito da atualidade. Só uma coisa, eu quando disse que era a única coisa boa dele, não era isso que eu queria dizer. Quer dizer, um dos melhores aspectos dele é esse. Mas pronto, agora voltando a assuntos sérios, há aqui uma questão que o professor Jorge Almeida levantou que me parece relevante, que é a questão do Tribunal Constitucional ter premiado o prevaricador ao não impor retroatividade, ao não impor a devolução dos cortes inconstitucionais desde 1 de janeiro. Eu aqui discordo dele. Eu acho que aqui o Tribunal Constitucional foi bastante inteligente. Até o ano passado, este Governo, em cada orçamento, o que propunha era 2 tipos de cortes. Eram os cortes que vinham do tempo de José Sócrates e depois mais alguns cortes. E depois, portanto, se o Tribunal Constitucional declarasse estes mais alguns cortes inconstitucionais, ficavam os cortes que vinham do tempo de Sócrates. Para este orçamento em concreto, o Governo resolveu jogar o tudo ou nada encostando o Tribunal à parede, que é substituir os cortes de Sócrates por uns cortes novos. O que obrigava o Tribunal Constitucional, ao tomar uma decisão pela inconstitucionalidade, de criar um buraco muito maior. Porque antes o buraco era só numa medida parcial, agora é nos cortes completos que os funcionários públicos tinham de enfrentar. E claro que uma decisão destas encosta o Tribunal Constitucional à parede, estamos no último ano do resgate e obviamente que aqueles 13 juízes não querem ser considerados responsáveis se as coisas correrem mal em Portugal. O que o Governo esqueceu, e que acontece muitas vezes a algumas pessoas, e que acontece a algumas pessoas inteligentes, é que se esquecem que os outros também são inteligentes. E neste caso o Governo tentou encostar o Tribunal Constitucional à parede, mas o Tribunal Constitucional não se deixou encostar à parede, simplesmente decidiu, não, os cortes são inconstitucionais, mas nós não vamos provocar aqui nenhum rombo absurdo no orçamento, porque não vamos impor que os tenham de devolver desde 1 de janeiro. E, portanto, daqui para a frente, atuem e, se quiserem repor os cortes que havia no ano anterior, reponham. Portanto, eu acho que isto foi uma atitude inteligente por parte do Tribunal Constitucional de não se deixar encostar à parede. Portanto, o professor Carlos Jalali, da Universidade de Aveiro, tem toda a razão quando fala que houve aqui uma tentativa de dramatização, que continuamos com esta brincadeira do pedido da declaração do acórdão, que isto não passa de uma brincadeira de mau gosto, isto é uma falta de respeito para com as pessoas que não sabem quanto é que vão receber ao fim do mês e que já fizeram bastantes sacrifícios até agora. Mas o Tribunal Constitucional, de certa forma, desdramatiza isto. Porque imagino como seria a dramatização se o Tribunal obrigasse a devoluções desde 1 de janeiro. Sr. Doutor, passamos para outra telespectadora e já voltamos a conversar. Obrigado. Abrimos agora as portas à Palmira Melo, é reformada, liga-nos de Matosinhos. Muito boa tarde. Palmira, seja muito bem-vinda. Boa tarde e para vocês também os meus parabéns. Muito obrigada. Venham daí os seus comentários sobre o tema de hoje. Os meus comentários são estes. A minha mãe trabalhou muitos anos na função pública e, portanto, nesse tempo até os filhos e as famílias conseguiam lá emprego, que era assim, as leis eram essas. E então, eu sou era filha única da minha mãe, que já faleceu, e acontece que a minha mãe dizia-me sempre para lá ir fazer uma carta para mais tarde eu conseguir uma parte da reforma dela quando ela falecesse, porque tínhamos esse direito, os filhos dos empregados da função pública. E eu, como tal, depois, mais tarde, eu fiquei muito doente, fui a uma junta médica à função pública, uma junta médica, e eles atribuíram-me uma reforma através da minha mãe, mas já tinha morrido nessa altura, uma reforma, como é que é dizer, muito pequena, que se chama, como é que se diz, reforma abono. É reforma abono, que dizem assim eles. E, portanto, eu já sou uma pessoa já muito crescida e já na época era uma reforma abono, uma pessoa como eu, é impossível, não é? Eu teria que receber
metade de uma parte dos direitos da minha mãe, que a minha mãe recebia quando faleceu. Muito bem, Palmeira Melo, já compreendemos a sua indignação, agradeço a sua participação neste programa. Seguimos em frente com outra telespectadora, abrimos agora as portas à Lídia Almeida, é empregada de escritório e liga-nos de Aveiro. Muito boa tarde, Lídia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é a primeira vez que falo para o programa. As felicitações para si e para o seu convidado. Eu não vi o programa todo, vi uma parte, mas ouvi as últimas palavras do seu convidado, que as outras pessoas também são inteligentes. É verdade. Parece-me que os únicos aqui que não têm inteligência, ou pelo menos não demonstram ter, é o próprio governo, porque estão sempre a fazer as leis, ou melhor, a ir contra o Tribunal Constitucional, sabendo que é inconstitucional. Qualquer lei como eu sabe que o é, e eu continuo a não compreender porque é que esta gente reage assim, ou melhor, se calhar até compreendo, que é para dar o dito tempo. E também não acredito que eles não tenham plano B. Mas há uma coisa que me faz um bocadinho de espécie, que realmente isto é inconstitucional, e também é inconstitucional o que fizeram aqueles funcionários que se aposentaram a mando do governo, deste ou do outro, não importa, para virem para casa sem indemnização e depois tinham ter um complemento de reforma e também lhe atiraram. Aí acho que o Tribunal, enfim, talvez por uma questão de dinheiros ou não sei o que é que aconteceu, disse que deixou passar. Eu não deixaria passar. Queria dizer o seguinte, será que eles pensam que as pessoas realmente andam todas a olhar para o teto e que não percebem? E o próprio Primeiro-Ministro diz, eu já ouvi não hoje, mas em outras alturas, qualquer coisa deste género. Não podemos ir por aqui, vamos por ali. Não podemos, é sempre contra. Eu queria perguntar ao seu convidado se mesmo, sabendo nós que é inconstitucional, até quando é que este governo pode fazer isto? Quantas vezes? Já são 8 vezes que fazem, e que eu me lembre, eu não conheço governo nenhum antes deste que eu tenha feito tantas vezes. Se isto é possível fazer, se a Constituição permite isto, eu confesso que sei parte da Constituição, não a conheço toda, mas sei as leis fundamentais, se isto é possível fazer-se. E realmente os funcionários públicos têm sido os mais atingidos, é verdade. Eu não sou funcionária pública nem concordo nem um bocadinho com o que estão a fazer, mas também é verdade que os privados já há muito tempo que têm desemprego, há muito tempo que têm os salários congelados e por qualquer coisa estão na rua, estão desempregados. Essa senhora que acabou de falar até disse uma coisa que eu até estou admirada, porque não é normal nos privados alguém ter uma pensão da parte da mãe, não é normal. Quando muito, terá a viúva uma parte da pensão do marido ou vice-versa, à morte. Mas a minha pergunta era para o seu convidado, se isto é possível fazer-se tantas vezes, quantas vezes o governo lhe apetece? Muito bem, Lídia Almeida, não ninguém que pede isto. Agradeço a sua participação e, muito rapidamente, Sr. Doutor, um comentário final, se quiser também responder à questão desta telespectadora. Claro que sim. Acho esta questão muito interessante. Portanto, há o primeiro corte que é proposto por José Sócrates em 2011, que passa no Tribunal Constitucional. Depois há, em 2012, aquele corte dos 2 subsídios, portanto, 2 meses, que corresponde mais ou menos a 14%, portanto, em cima do corte anterior, mais 14%. E ao ler o acórdão do Tribunal Constitucional, que declarou isso inconstitucional, a ideia com que eu fico, e penso com que a maioria das pessoas que leram o acórdão pensaram, a ideia com que ficaram, é que era possível aumentar ainda os cortes aos funcionários públicos e aos reformados também. Ou seja, era possível aumentar os cortes, não se tinha atingido o limite. Essa é a ideia que se fica ao ler o acórdão. Porque em determinadas passagens é explicitamente dito que aceita-se um tratamento diferenciado, aceita-se que tenham de contribuir mais, mas 2 salários é um exagero. Basicamente era esta a argumentação. Para terminar, rapidamente. E então, o que o Governo está a fazer desde então é, às tentativas, tentar descobrir qual é que é esse valor mínimo que o Tribunal Constitucional define. E enquanto não for absolutamente explícito qual é esse valor mínimo, o Governo vai continuar a fazer estas tentativas. Muito não vejo como fugir a isso. Dr. Luís Aguiar Conraria, foi um prazer tê-lo connosco. Muito obrigada pela sua presença neste testemunho de direto. Agradeço também a todos a participação. Em relação à pergunta de hoje, perguntamos-lhe se o Estado deveria repor já os salários. 70% dos nossos telespectadores disseram que sim, 30% responderam que não. É o resultado, então, da votação de casa de hoje. Estamos de regresso amanhã com mais um programa. Boa noite e até amanhã.